Viajantes do infinito, tudo bom? Você sabe como foram construídas as pirâmides do Egito? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu estou aqui diretamente de Cairo, mais especificamente na primeira capital do Egito, Mênfis. Eu estou aqui exatamente na frente da pirâmide de Quéops, a maior pirâmide do mundo. Essa pirâmide, ela tinha originalmente 146 metros de altura, quase 147 metros. E olha que interessante, o prédio mais alto da cidade de São Paulo tem 170 metros, ou seja, a maior cidade da América Latina, a grande metrópole de São Paulo, o maior prédio dela é apenas um pouco maior dessa pirâmide. E essa pirâmide foi construída 4.750 anos atrás. Olha que loucura essa estrutura. Ela era feita de blocos, cada bloco tinha mais de 3 toneladas e ela tem 2.300.000 blocos. E um mistério intriga a humanidade. Como é que eles conseguiram, quase 5.000 anos atrás, numa época que não tinha guindaste, não tinha software de arquitetura, não tinha nenhuma das tecnologias de construção que a gente tinha hoje, como é que eles conseguiram levar 2.300.000 blocos aí para fazer essa pirâmide? Bom, isso é um mistério não resolvido pela ciência, nem pela arqueologia. Existem muitas teorias, mas poucas certezas. Há quem diga, por exemplo, que eles tinham um sistema de trenós, não é? No qual eles arrastavam esses blocos imensos que eles coletavam nas proximidades do Nilo, e eles, como isso era muito difícil de puxar, eles precisavam de milhares e milhares de trabalhadores, eles molhavam a areia. Eles perceberam que molhando a areia era mais fácil arrastar essas espécies de trenós. Tem outras teorias diferentes, dizendo, por exemplo, que eles juntavam pedaços de pedras e aqueciam essas pedras, ou seja, era como se eles construíssem aqui esses blocos de pedra, que é uma teoria menos comum, menos aceita. Existem até teorias louquíssimas do tipo que as pirâmides foram construídas por alienígenas. O fato é que isso não é por à toa considerada uma das maravilhas da humanidade, justamente pela complexidade e por elas estarem de pé até hoje. A gente constrói uma casa, 10 anos depois ela está com trinca, e esse monumento enorme sobreviveu ao teste do tempo há quase 5 milênios. E o mais interessante, para que eles construíam essas pirâmides gigantescas? Isso daí eram câmaras mortuárias, era no fundo um local onde eles enterravam os faraós, ou seja, isso aqui tinha uma finalidade funerária, né? O pessoal fala que caixão não tem gaveta, que a gente não leva nada para o outro lado da vida. Os egípcios achavam que sim, então eles enterravam seus faraós, que para eles eram como se fossem divindades, com seus animais de estimação, com ouro, com seus tesouros, porque eles acreditavam que assim que o faraó fosse renascer em outra vida, em outra dimensão, ele teria todos aqueles pertences, todo aquele ouro para recomeçar essa nova vida em outro lugar. Esse é o interior de uma pirâmide. De um modo geral, as pessoas têm muita curiosidade de conhecer como é uma pirâmide por dentro. Mas as pirâmides, elas são muito mais bonitas por fora do que por dentro. Seja porque por dentro, ao longo dos séculos e milênios, muita gente já depredou em busca de tesouros, porque os egípcios enterravam tesouros, não é? Ou seja, porque arquitetonicamente o exterior é mais imponente. A gente está aqui dentro de uma delas, para entrar é muito difícil. Se você tiver claustrofobia, medo de locais fechados, escuros, talvez não valha a pena você vir, você tem que vir todo inclinado. E o que tem dentro dela basicamente é uma tumba, que era onde eles enterravam os faraós, as grandes autoridades da época, e eles passavam por um processo de mumificação, né, que é basicamente ressecar, desidratar o corpo, para que esse corpo pudesse se conservar ao longo dos séculos e ao longo dos milênios. Muitas dessas múmias se perderam com o tempo, porque esses templos foram saqueados, e outras estão em exposição em alguns dos principais museus do mundo, inclusive o Museu do Cairo, aqui no Egito. Das pirâmides foram as mastabas, estruturas funerárias menos suntuosas, nas quais eles enterravam os nobres e os reis.
Com o tempo, eles foram evoluindo para estruturas mais grandiosas, como as pirâmides. Aliás, as pirâmides são tão grandiosas que daí que originou o termo obras faraônicas, porque os faraós foram construindo estruturas cada vez maiores, grandiosas e complexas e caras também. É por isso que hoje em dia, quando a gente fala que uma obra pública foi muito grandiosa, exagerada e muito cara, a gente fala que foi uma obra faraônica, porque teria origem lá dos faraós do Egito. Atrás de mim é a pirâmide de Zoser. Ela é como se fosse uma precursora das modernas pirâmides. Ela tem 4.900 anos. Ela é de 2.900 a.C. E ela é um empilhamento de mastabas, ou seja, os reis e faraós foram construindo estruturas cada vez maiores e eles faziam as mastabas. Então eles foram, para fazer um templo maior, eles foram empilhando uma em cima da outra. Você pode ver aqui a famosa esfinge. A esfinge fazia parte de todo esse complexo de pirâmides e, segundo os egípcios, ela servia como uma guardiã, como uma protetora de toda essa área, que era uma área sagrada para eles. A esfinge representava para os egípcios a união da força, porque ela tinha corpo de leão e para eles aquilo era a expressão máxima da força, com a inteligência humana, por isso que ela tinha uma cabeça humana. Você observa também que ela tem uma parte do rosto desfigurada e, sobretudo, chama a atenção a ausência do nariz, né? O que a gente observa em outros templos também. O que acontece é que com a presença árabe posterior nessa área, os árabes com a religião muçulmana, eles consideravam um sacrilégio, eles consideravam que era inadmissível alguém cultuar imagens, alguém cultuar pessoas, cultuar animais. Então eles fizeram, quando eles invadiram, chegaram nessa área, eles cortaram os narizes, eles tentaram desfigurar as faces, porque eles viam muitas pessoas adorando esses deuses, essas imagens, e para eles isso era uma blasfêmia, você adorar imagens. Não é à toa que no grafismo da religião muçulmana, você não tem imagens, animais, representações naturais. Você tem apenas grafismos abstratos, justamente por conta da religião não tolerar a adoração a imagens. As pirâmides foram uma evolução das mastabas empilhadas. Pouco tempo depois, por volta de 1300, 1700 a 1300 a.C., os egípcios evoluíram para outra forma de construção funerária. É o que está aqui atrás de mim no Vale dos Reis, aqui em Luxor. Atrás de mim aqui tem outro templo, né, de uma das 4 mulheres que governaram o Egito, Hatshepsut. E o que acontece? O Vale dos Reis, eles encontraram uma área aqui em Luxor, que depois de Mênfis se transformou na capital do Egito, que na época não se chamava Luxor, porque Luxor para os árabes significa palácio. Eles encontraram aquelas edificações, eles acharam aquilo parecido com palácios, né? Então, hoje Luxor, em antiga Tebas, era a capital, se transformou na capital do Egito na época de Ramsés. E eles encontraram um vale aqui de montanhas nesse deserto onde eu estou agora, que tinha uma montanha que se assemelhava à forma piramidal. E eles resolveram construir câmaras funerárias embaixo, subterrâneas nesses locais, e enterrar os mortos ali, apenas os reis, os faraós. Foi naquele local que a arqueologia fez uma das mais impressionantes descobertas. Um arqueologista inglês britânico, Howard Carter, que estava aqui no começo do século XX, ele ficou aqui 20 anos explorando essa área e ele localizou uma tumba meio que por acaso, por engano, porque quase todas as tumbas que eles achavam, elas estavam depedradas. Porque ao longo dos anos a população descobriu que ali tinham tesouros, porque os egípcios acreditavam em vida após a morte, então eles se enterravam com os próprios tesouros, com muito ouro. Elas estavam todas depredadas, mas por engano, por acaso, eles encontraram uma, de Tutankhamon, a famosa, e ela é um espetáculo, um assombro. Você tinha ouro, muito ouro, uma suntuosidade impressionante. Isso quase tudo hoje
está lá no Museu do Cairo. É impressionante, é uma coisa incrível. Eu estive lá, não pude filmar nem tirar foto porque é proibido, especificamente desses restos do Tutankhamon, mas é impressionante. Curioso é, Tutankhamon, ele ficou apenas 9, 10 anos no poder, morreu muito jovem e não teve muita relevância na hierarquia dos faraós egípcios. Agora, se o Tutankhamon, que não teve tanta relevância histórica, a parte de ter sido descoberto o templo talvez mais bem preservado, tinha tudo aquilo de ouro e de riquezas, imagina o que não haveria no templo, no local funerário do Ramsés II, que governou esse país num período áureo e por 66 anos. Então, há que se imaginar, a julgar apenas pelo patrimônio, pela riqueza que tinha na tumba do Tutankhamon, o que talvez não houvesse na tumba de um Ramsés. Mas isso, ao longo dos séculos e ao longo da história, infelizmente foi depredado. É possível que muitas múmias tenham virado combustível para fogueira, uma loucura, não é? A parte mais dourada, de ouro, de joias foram depredadas, saqueadas ao longo dos séculos, e também não é impossível que debaixo dessas terras aqui, ao longo dessas escavações, muitas e muitas coisas venham a ser descobertas ainda, que a gente nem faz ideia, apenas uma das muitas provas de toda a riqueza e opulência na qual viviam os faraós do Egito, nesse grande império da civilização. Isso é apenas uma das muitas atrações desse grande império da civilização do Egito. Tá legal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e não se esqueça de assinar e se inscrever no canal da Infinitur. Um abraço infinito direto do Egito e até o próximo vídeo.